Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Salmo capítulo 43, o verso 4. Esta era a maior satisfação do coração do rei Davi. Ir ao templo do Senhor, louvar o nome dele, abrir o seu coração e deixar Deus falar a sua vida. Eu acredito que nessa manhã também é a nossa maior alegria nos levantarmos a cada dia, abrirmos o nosso coração e estudarmos um capítulo da palavra do Senhor, rendermos louvores a Ele e permitirmos que Ele nos acompanhe no decorrer de toda a nossa trajetória. Nós chegamos ao último capítulo do livro de Êxodo. Tenho certeza que todos os ensinamentos aqui ficarão gravados no nosso coração. Nós não podemos fazer apenas uma leitura da Bíblia. É necessário a cada dia revisarmos, analisarmos com submissão a Deus, com espírito de oração, com o nosso coração aberto, sabendo que nós somos alunos na escola do Mestre, pedindo a Ele que nos ensine, que nos ajude a cada dia termos uma visão mais clara a respeito da Sua palavra. Deixa eu te falar uma coisa, o maior doutor da Bíblia que existe sobre a face da terra, ele não conhece nem a metade da palavra do Senhor. Nós estudamos, nós aprendemos um pouco, mas a sua totalidade nós não temos condições porque é um livro sagrado e Deus gradativamente, aqueles que humildemente se debruçam diante do Senhor, Ele vai se revelando de uma forma particular e pessoal para todos aqueles que o buscam de todo o seu coração. E nesse momento, quero convidar você a ter nas mãos a palavra do Senhor, porque mais um capítulo nessa manhã nós aqui analisaremos, estudaremos juntos e pedindo a Deus que nos ensine a cada dia com a sua palavra. O livro de Êxodo, capítulo 40, o verso 2. No primeiro dia do primeiro mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Você pode imaginar a expectativa de uma nação, sabendo que seriam construídos móveis e teria uma tenda para a habitação do Deus Todo-Poderoso. Será se uma caberia um Deus tão grande e poderoso que os libertou do cativeiro do Egito com mão tão poderosa? É a razão pela qual a nação de Israel não economizou ouro, prata, bronze, todos os materiais que Deus pediu, eles solicitamente colocaram aos pés daquele que teria uma responsabilidade de construir o santuário para a morada do Deus Todo-Poderoso. Deus, minuciosamente, Ele pediu para que Bezalel e Aholiabe, que eram aqueles artesãos que estariam construindo o templo, o santuário para a sua moradia, Deus detalhadamente descreveu para Moisés, para que Moisés passasse para esses dois homens a maneira como Deus queria que tudo fosse construído. E agora, não teria uma data mais propícia para a nação de Israel? Era o primeiro mês do ano, era o primeiro dia do ano, a tenda seria levantada e Deus abençoaria aquele ambiente e Ele mesmo se faria presente no meio do seu povo. Os móveis não eram eles que tinham a liberdade de colocar no lugar que deveriam ser colocados. O próprio Deus, você pode ver na palavra de Deus aqui no capítulo 40, você pode ver que Deus pede para que no lugar santíssimo a Arca da Aliança deveria ser colocada ali. A Arca da Aliança era o móvel mais importante dentro do santuário, porque dentro da Arca estava a lei dos mandamentos. Dentro da arca estava um pouco de maná, trazido do deserto. Ali no lugar santíssimo era onde Deus ficaria. Ali estaria o propiciatório. 2 querubins estariam também sobre o propiciatório, emblema da santidade e da representação de Deus. O lugar santíssimo, onde estava a arca, deveria ter um véu que impedisse a visão daqueles que estivessem dentro do outro compartimento, que era o lugar santo. Portanto, havia uma divisão do lugar santo para o lugar santíssimo com um véu. Do lado do lugar santo estava o altar de incenso. Era o altar que trazia um aroma agradável para todo aquele ambiente. Mas esse altar de incenso tinha um significado importante.
ele representava as orações dos santos, a intercessão. Entenda que Deus espera que os seus filhos que estão sob a face dessa terra vivam de uma forma intercessora. Há uma representação também do papel de Jesus Cristo no lugar santíssimo, no lugar celestial, onde Ele intercede por cada um de nós. E através da intercessão de Jesus Cristo que nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Quando eu e você nos colocamos de joelhos, abrimos o nosso coração, confessamos os nossos pecados, nos arrependemos da nossa vida, nós precisamos entender que é mediante a intercessão diária do nosso Salvador é que nós recebemos o perdão dos nossos pecados. O altar de holocaustos, como nós podemos ver no verso 9, Deus falou que deveria ser colocado na porta da entrada da tenda da congregação. Todos aqueles que entrassem no santuário deveriam se deparar com o altar de holocaustos. Havia uma mensagem nas entrelinhas ali, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Todos aqueles que teriam contato com o que é sagrado, com o que é santo, com o que é divino, eles deveriam primeiramente confessar os seus pecados, arrepender-se dos seus erros e receber a Jesus Cristo para que pudesse ter a oportunidade de ter o contato com o que é sagrado e com o que é divino. Por isso que o altar de holocaustos estava na porta do santuário, porque o próprio sacerdote teria que oferecer um sacrifício pelos seus próprios pecados, pela sua própria vida, para que ele não fosse consumido diante de Deus. Eu acredito que nessa manhã, ao termos uma pálida compreensão de fato de quem é o grande Deus, o grande eu sou, cada um de nós trememos diante dele, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, nós precisamos a cada dia buscarmos ao Senhor, permitirmos que Ele conduza a nossa trajetória para que nós possamos alcançar a vitória. No verso 9, nós podemos ver que Deus pede para que todos os móveis e a tenda da congregação, eles pudessem ser ungidos. Havia uma unção especial. Havia uma dedicação daqueles móveis, daquela tenda. Eles estariam dedicando a Deus. Não seria usada para nenhum outro objetivo. Seria o Espírito Santo mesmo que santificaria aquele ambiente, aqueles móveis, os sacerdotes, os levitas, para que pudesse servir e ministrar diante do Senhor. Uma vez separados, para sempre separado. Não deveria ser usado com outro objetivo, somente para louvar o nome do Senhor, enaltecer a pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo. E os sacerdotes, eles receberam o poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz isso por nós. Eis a necessidade hoje constante de clamar para que Ele inunde a nossa vida, Ele guie a nossa trajetória. Nós só poderemos viver uma vida santa se Ele também nos santificar, estiver ao nosso lado, nos conduzindo no decorrer de toda a nossa trajetória. No verso 10, nós podemos ver que o altar se torna santíssimo. Não é que o altar se tornaria mais santo do que os outros móveis, mas era o local onde as pessoas tinham mais contato. Portanto, Deus estava dizendo que aquele lugar deveria também ser tratado e visto como um lugar santo. Não deveriam ser tratados de uma forma de qualquer maneira, uma forma desrespeitosa, mas o altar deveria ser tratado como santíssimo, como todos os outros móveis que estavam dentro do santuário. Capítulo 40, o verso 16, a Bíblia fala que Moisés fez tudo como Deus pediu. Moisés não estava simplesmente fazendo o que ele imaginava que deveria ser feito. Moisés faz restritamente tudo de acordo com o que o Senhor tinha falado para ele. Moisés não tinha liberdade para mudar nada. Moisés, na verdade, deveria simplesmente fazer o que Deus estava pedindo para que ele pudesse fazer. Se Moisés tivesse a liberdade para fazer alguma coisa fora do que Deus tivesse lhe pedido, o próprio Moisés seria sujeito a ser penalizado pelo Senhor. Moisés foi restritamente obediente ao que Deus pediu para que ele pudesse fazer, para que aquele lugar se tornasse a morada do Senhor no meio do seu povo. No capítulo 40, o verso 19, que se coloque pele de carneiro sobre a tenda. Era um material que iria possibilitar se tornar um ambiente mais arejado.
Tudo deveria ser feito conforme Deus estava pedindo para que pudesse ser feito. O ambiente seria separado, sagrado para a habitação do Senhor. A própria vestimenta dos sacerdotes foi uma designação de Deus. Deus determinou a maneira como que os levitas deveriam se apresentar diante dele. Os seus corpos deveriam estar limpos, lavados, antes de entrar no lugar santo e no lugar santíssimo. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus limpo. Ele espera que os seus filhos se apresentem diante dele também da melhor maneira possível. Nós precisamos aprender a oferecer para Deus sempre o que é melhor. Nos faz agora, nesse momento, pensarmos na maneira como nós temos zelado da nossa igreja, do templo onde nós clamamos e pedimos para que Deus também possa se fazer presente. E veja que todos os trabalhos são importantes. Deus estava preocupado com o teto, Deus se preocupou com a estrutura, Deus se preocupou com os móveis. Nós não podemos, nos dias em que nós estamos vivendo, tratarmos o lugar do ambiente onde nós cultuamos o nosso Deus de qualquer maneira. E entenda, todos aqueles que estão envolvidos no trabalho de adoração para Deus, seja aquele que cante, seja aquele que recepcione as pessoas, seja aquele que limpa a igreja, seja aquele que prega, todos os dons e os ministérios são de extremo valor para o Senhor. Não existe um dom ou um talento ou um ministério que seja mais importante do que o outro. Todos diante de Deus possuem o mesmo valor. Nós temos que ter essa consciência e responsabilidade de oferecermos para Deus o que nós podemos fazer de melhor. Você pode imaginar os 6 meses de expectativa que a nação de Israel viveu, esperando que o templo pudesse ser construído. Estavam agora começando um novo ano. Era o primeiro dia, era o primeiro mês. E nesse momento Deus fala que seria o momento que a tenda do tabernáculo, o santuário, deveria ser construído. Eu imagino a nação de Israel acampada ao redor do santuário, os olhos expectantes de cada pessoa, e Deus, de uma forma apoteótica, ele desce numa nuvem e paira sobre o templo, e o templo é preenchido com a glória de Deus. Você pode imaginar a beleza ao olhar de longe, os israelitas olhando, a nuvem sobre o santuário, Deus dentro do santuário, a glória de Deus enche e ilumina, aqueles que estão de longe contemplam e o seu coração é regozijado pelo reconhecimento de Deus habitando no meio do seu povo. Não há alegria maior. Não há uma satisfação maior para mim e para você nessa manhã do que termos a certeza de que Deus está ao nosso lado. A nação de Israel poderia seguir confiante porque eles sabiam que Deus lutaria as suas batalhas. As suas lutas e as suas dificuldades seriam vencidas porque Deus estaria na companhia deles. Meu amigo, nessa manhã, o que eu e você temos que fazer é seguirmos confiantes. Porque no capítulo 40 do livro de Êxodo, verso 34, diz o seguinte: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. É o que nós precisamos nos dias em que nós estamos vivendo. É o que eu e você precisamos a cada dia ao sairmos de casa, termos essa grande certeza e convicção. Deus está ao nosso lado. Ele vai lutar as nossas batalhas. Ele vai resolver as nossas dificuldades. É um Deus amigo que busca relacionamentos. É um Deus que quer estar ao nosso lado, quer estar na nossa companhia. Vivendo dessa forma, tenha certeza que nós alcançaremos a vitória. Veja uma coisa, da mesma forma como nós começamos na Bíblia, estudando que Deus queria estar no meio do seu povo, nós um dia iremos concluir o livro do Apocalipse, vendo que ali se consuma o desejo de Deus de estar morando no meio do seu povo. O que eu e você hoje temos que fazer é de fato colocarmos o nosso coração nas mãos do Senhor. Deixarmos que o nosso corpo seja o templo vivo do Espírito Santo. Vivendo dessa forma, nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos. Nós abrimos o nosso coração. Nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. Fica conosco. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você
que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.